Muito bem-vindo, Hugo, tudo bem? Tá no mudo. Tudo bem, Dri? Tudo bem, Renato? Tudo agradecendo bem. sempre aí, sempre uma honra estar aqui. A honra é nossa. Eu queria entender essa morte do presidente do Irã, tem, né, um dos assuntos mais comentados agora de manhã. Ontem ele teria o helicóptero que ele estava, teria caído por condições climáticas muito ruins, mas agora a gente tem aí várias informações de que haveria até a culpa dos Estados Unidos nessa queda do helicóptero. Faz sentido isso, Hugo? Faz todo sentido ter sido um atentado, como pode ter sido um acidente. Agora, a tendência é que a narrativa do governo iraniano é que foi um acidente. Eu acho que o governo iraniano talvez não tenha interesse em dizer se foi alguma coisa diferente. A gente tem que entender o contexto. Ele tinha viajado para o noroeste do Irã, que é uma região muito complicada, que faz divisa com o Azerbaijão, que é um país que está em guerra com a Armênia, fez limpeza étnica numa região disputada com a Armênia recentemente e recebe armas de Israel, embora seja um país ali de maioria muçulmana, mas tem um líder longevo, o Ilham Aliyev, que herdou o governo do pai, que era um ex-general soviético que meio que era uma pessoa influente na antiga União Soviética, e foi o primeiro líder do país quando ele ficou independente. Azerbaijão e Irã que tem uma relação muito curiosa. O Azerbaijão era basicamente uma província do Irã. E aí os russos tomaram a parte norte dessa província, lá em 1813, e aí, no contexto da União Soviética, aquilo virou uma república socialista soviética, e quando acabou a União Soviética, virou um país. Só que é um país que surgiu meio que por uma via meio capenga, né? Porque os azeris lá no Irã nunca reivindicaram autonomia nacional. Eles sempre se viram como parte daqueles do Império Persa que vem de Ciro Grande para cá. O Irã, na verdade, é o país mais antigo existente como uma unidade política. Aquela Pérsia lá da Bíblia, lá do Ciro Grande, é a mesma Pérsia de hoje em dia, com 2.574 anos de história, que teve várias dinastias. O próprio presidente iraniano que morreu é filho de pai azeri, que é uma etnia turca, né? Os iranianos, ao contrário do que se pensa, não são semitas, eles são um povo indo-europeu, antigamente chamado de arianos, tanto que Irã significa Ariânia em português, terra dos arianos. Então, a língua do Irã, ela pertence a uma prima muito distante do português. Não é do árabe, não é do hebraico, tampouco é um lugar turco, mas sempre houve muitas histórias ali. Enfim, tem esse confronto, tem a postura ambígua do Azerbaijão, houve uma viagem de alto risco do presidente iraniano para se encontrar com o líder do Azerbaijão e eles fazerem algum tipo de acordo, sobretudo agora, que a Turquia, que sempre foi aliada do Azerbaijão, rompeu, ou pelo menos congelou relações com Israel por conta das barbaridades que aconteceram, o Erdogan foi forçado a mudar de posição. E a pergunta de $1 milhão ou de 20 centavos é para que lado o líder do Azerbaijão iria? Porque é um país pequeno, é um país do tamanho do estado de Pernambuco, porém tem uma influência estratégica muito grande, porque fica no meio do caminho, é um entroncamento para o Oriente Médio, para a Ásia Central, tem gás, tem petróleo, e também é um lugar que está aberto para o Ocidente e para o Oriente, onde circula muito capital. Para a Rússia, o Azerbaijão é muito importante. O Azerbaijão, de certa maneira, domestica a Rússia, servindo como lugar onde a Rússia faz circular dinheiro, sobretudo agora nesse contexto de sanções. Mas é um país que se tornou um aliado de Israel, muito forte, usa dessa aliança, inclusive, para combater a Armênia, para se estabelecer naquela região e abrir as portas para que a Turquia avance para a Ásia Central. É um plano que a OTAN vê com bons olhos. E o Erdogan faz esse jogo duplo, né? Meio nacional, meio dentro da OTAN, e o Azerbaijão é chave para ele também. Então, o Azerbaijão é chave para a Rússia, para a Turquia e para o Irã. Né? Então, é por isso que o presidente do Irã estava ali. Não era para ver uma barragem que foi construída. Foi para fazer uma reunião que só podia acontecer tete a tete. E uma vez que ele cumprimenta o Aliyev e vai embora, o helicóptero caiu.
Pode ter sido uma enorme coincidência, pode ter sido uma enorme coincidência, o helicóptero velho, uma região montanhosa, com neblina, né? Porém, pode não ter sido. Ainda mais olhando o grau de confronto entre Irã e Israel. E por que, que o Irã está num confronto com Israel? Porque o Irã não é uma democracia? Não. Israel está cogitando aliança com a Arábia Saudita, cujo objetivo é lutar contra o Irã. E no Irã há uma comunidade judaica. Aliás, se tem um lugar no mundo que manteve a comunidade judaica uma vez tendo recebida ela, foi o Irã, né? Desde a destruição lá do tempo, desde que Ciro derrotou lá o Império Neo-Assírio e houve a reconstrução do templo, muitos judeus foram para o Irã e lá ficaram. A gente está falando de uma comunidade que tem 2.500 anos, mais ou menos, estabelecida, 2.400 anos, é muito tempo. E judeus têm direitos políticos, têm direitos religiosos, tem uma representação ali, digamos assim, o sabor de Israel com o Irã não tem a ver com o judaísmo, nem tem a ver com democracia, tem a ver com a disputa estratégica. O Irã é um entrave para os interesses ocidentais no Oriente Médio e é um Estado, goste-se ou não dele, um Estado organizado, né? É aí que está a briga e, realmente, o plano das duas principais facções políticas de Israel, não só de Netanyahu, é derrotar o Irã. Então, qualquer liderança política do Irã, hoje em dia, está sob risco de vida. Estava falando do Azerbaijão, é o próximo país que vai sediar a COP29 agora, em novembro desse ano. Tem algo, como você atribui a escolha do Azerbaijão sediar uma COP? Olha, é paradoxal, porque o Azerbaijão vive de vender gás, né? Mas o Aliyev fala com todo mundo. Então, ele é um sujeito hábil, certamente de nenhuma confiança, mas ele consegue ter essa interlocução, né? Com russos, com israelenses. Mas, obviamente, para Israel estar ali, é porque o Azerbaijão é de inteira confiança de Israel. Você sabe que o Azerbaijão não é. Talvez a Rússia subestime o problema que é o Azerbaijão, como subestimou o problema que era a Ucrânia durante muito tempo. A Rússia só acreditou quando aconteceu. E talvez, cedo ou tarde, os russos venham até uma surpresa negativa do Azerbaijão servindo como um hub para vários problemas que podem acontecer na Rússia, né? Lembrando que aqueles terroristas que atacaram também o museu não eram lobos solitários, eram terroristas, eram fanáticos, coitados, que foram recrutados lá na Ásia Central, mas foram treinar na Turquia. As informações que existem são essas, que eles treinaram em campos na Turquia antes de fazerem aquele ataque horrendo lá dentro de Moscou. Veja, o Erdogan não sabia? Aí a pessoa pensa, mas Hugo, a gente está falando de Azerbaijão, por que você está falando de Turquia? Porque são países muito próximos culturalmente, né? Falam línguas muito próximas, tem uma aliança, tem uma política chamada de uma nação e dois países. Então, há uma ação estratégica ali bem combinada entre os dois. E muitas vezes o Azerbaijão faz e fala coisas que a Turquia não pode fazer. Olhar para o Azerbaijão é entender melhor a política turca, ou pelo menos do atual grupo dominante da Turquia, que eles andam junto em grande medida. Não que se o Aliyev, amanhã, se fosse do interesse dele, ele mataria o Erdogan também, sem nenhum problema, e vice-versa. Esse tipo de liderança. Agora, a minha opinião pessoal sobre a COP ser realizada num país como o Azerbaijão é que é uma chacalha. Uma coisa que está falando de meio ambiente e democracia. Agora, é muito coincidente, assim, que o presidente do Irã tenha morrido depois de ter se encontrado com esse cara. Você acha que o Irã vai fazer de tudo para não entrar num processo de guerra? É isso que eu entendi, né? O Irã vai se manter no caminho devagar e sempre. Pode ser que o Irã retalie de uma outra forma, que pareça um acidente, se ele desconfiar que é um acidente. Mas ele não vai, porque a estratégia iraniana hoje é travada com os russos e com os chineses. Inclusive o Putin recebeu autoridades iranianas, me parece que hoje, não sei se já aconteceu essa reunião, com a cúpula da defesa da Rússia. Então, os iranianos não foram lá à toa, foram para conversar e receber ordens, né?
e recebeu ordens, não tem outra palavra. O Irã é importante para a Rússia, mas a Rússia é um país que hoje em dia determina a variável de defesa do Irã, e os russos viram e dizem para os iranianos, vocês querem ser defendidos, vocês vão ter de agir de tal e tal maneira. Então, mesmo que ocorra ao Irã uma outra resposta, que também não é próprio da ação ali do Irã, nunca foi ao longo da sua história milenar, hoje menos ainda, porque para fazer qualquer coisa o Irã teria de combinar com a Rússia e com a China. E para o Irã é interessante se manter na atual toada. Tanto que essa eventualidade ter acontecido é uma provocação. É uma provocação. Tem o intuito, supondo que tenha sido um atentado, teria o intuito de fazer o Irã dar uma resposta emocional e descontrolada. Que ele não pode ter. E quem ganha? O fator tempo está a favor do Irã. Né? Agora, diante desse cenário, é óbvio que o Irã tem de cuidar melhor da segurança das suas autoridades, né? Ainda que tenha acontecido um acidente. Você acha que pode ter uma resposta a Israel, alguma coisa, só para cutucar, para não deixar passar batido? Não acho. Eu acho que pode ter no futuro, eu acho que tem um estado de guerra entre eles ali, mas para estourar uma guerra, assim, o Irã teria de ser atacado, né? Nem sei se aquela ação performática lá foi boa, talvez tivesse sido melhor ter atacado um único lugar em Israel e marcado isso, mas eu acho que o cenário atual é o seguinte, os israelenses, eles querem acelerar... Os israelenses querem acelerar o conflito. Eles querem arrastar os Estados Unidos para criar um conflito, criar uma ação contra o Irã. Os Estados Unidos sabem o tamanho do problema que vai ser se eles iniciarem isso daí. O Netanyahu quer e ele precisa, ao mesmo tempo que é uma ação um pouco maluca da parte dele, porque pode abrir uma caixa de Pandora, que não dá para dizer. A gente sabe como isso pode começar, mas a gente não sabe realmente como pode terminar. Mas é sempre aquela velha capacidade israelense de arrastar o establishment político americano, que só aumentou nos últimos 40 anos. Lembrando que há 40 anos o Reagan travou a guerra do Líbano, né? Ele evitou a guerra do Líbano, ele travou um dado momento, e o Biden, que era democrata, na prática fez oposição à direita, porque falou um monte de loucuras há 40 anos lá atrás na guerra do Líbano, né? Então, é um cenário, Renato, sempre muito delicado quando a gente fala. O Biden é um pouco pior que a média. É claro que tem um projeto de Estado nos Estados Unidos, no Irã. Só que esse projeto de Estado americano, hoje em dia, ele está meio confuso, porque tem um racha estratégico muito grande entre os dois campos. Não é um racha tão ideológico, é um racha estratégico, um racha sobre o que fazer. E esse sobre o que fazer, ele depende dos setores do capital americano que você pertença. Que é isso que o Partido Democrata é, no fim das contas, e o Partido Republicano também é. Eles representam as bandas da elite americana. Então, o que fazer para o Partido Democrata é muito doloroso, mas é um pouco simples, de acordo com quem dá o dinheiro ali, quem banca o partido. Né? E o Partido Republicano é a mesma coisa. Mas, assim, é óbvio que uma medida democrata ferra mais com o lado republicano e vice-versa. Por isso que eles divergem. E é isso que está em jogo quando a gente está discutindo o Irã. Que os republicanos são mais hostis com o Irã e os democratas não muito. Né? Os democratas querem isolar o Irã e querem derrubar o governo do Irã para colocar qualquer coisa. E não é para colocar uma democracia no Irã, acordem. Colocar qualquer coisa que seja fiel aos Estados Unidos. Se for um regime 1000 vezes mais fechado, vai ter esse regime 1000 vezes mais fechado. Tá? Se for mais aberto, pois bem, se o Irã tiver uma revolução democrática amanhã, mas mantiver uma linha soberanista e nacionalista, este governo democrático, socialista do Irã, será atacado pelos Estados Unidos, porque não está em discussão o caráter do regime iraniano, mas o seu papel estratégico no mundo. É isso que é a discussão que a gente precisa ter em mente aqui. Nesse sentido, o papel estratégico do Irã, que é um grande parceiro do Brasil no Oriente Médio, favorece o Brasil, né? Favorece a África, favorece o Oriente, e a postura americana é simplesmente para manter essa ordem, mais ou menos como ela é do século XIX para cá, onde você tem países centrais, no norte global, coincidentemente brancos, europeus ou falando línguas europeias, dominando o jogo.
E eu acho que o Irã está vendo que essa ordem está mudando, mas o Irã vai agir com paciência. Espero que com mais cautela, no sentido da autoproteção das suas autoridades e das suas instalações sensíveis, estratégicas, mas a disputa passa por aí, Renato. Agora, claro, se houver uma grande guerra no Irã, pode ser uma terceira guerra mundial. Eu não acho que a Rússia e a China vão tolerar a invasão do Irã. Eu acho que elas vão defender o Irã. Ou seja, no limite, o risco existe, né, Hugo? A gente não pode desprezar o risco. Ele é pequeno, mas é um cenário... Isso com Biden ou com Trump? As razões que poderiam levar o Trump a não intervir no Irã são diferentes das que o Biden faria. Mas pode ser que eles façam uma análise ali, né? Aí um caminho é tentar criar... Qual o caminho mais fácil? Criar um cenário de caos no Irã. Só que para criar um caos que derrube o regime, você teria de afetar sobretudo a economia. Hoje em dia a economia do Irã está muito favorecida porque há um sistema internacional paralelo, que é o sistema do BRICS, onde pode circular capitais por ali. Então, aquela história do isolamento do Irã pelas sanções euro-americanas perdem cada vez mais importância. Israel percebe isso. Israel teme por isso, que o tempo favorece o Irã na atual circunstância, na atual inércia. Então, a elite de Israel, que saiu totalmente do prumo, totalmente da normalidade, que foi condenada hoje, inclusive, por um tribunal internacional importante, essa elite que perdeu qualquer tipo de humanidade, qualquer normalidade, depois de todo absurdo que sempre se aprontou ali, mas convemos que se havia um limite, esse limite foi ultrapassado, eles querem ultrapassar esse limite, inclusive da segurança internacional, no que diz respeito ao Irã. Muito bem. E essa nota aqui, por fim, desse ex-ministro, que ele foi para os Estados Unidos, ele se precipitou? Ou o que significa isso? Ele diz aqui que os Estados Unidos é responsável pela morte. Por conta da sanção dos helicópteros, porque era um helicóptero americano velho, o Irã tem muita dificuldade de fazer trocas de aeronaves, porque basicamente ele tem muita aeronave ainda do período do Shah, e muitas delas americanas, eles simplesmente não conseguem comprar peça, mas isso também aí é um efeito das sanções e está dentro dessa narrativa do acidente, que é o que o Irã vai seguir. O que o Javad Zarif fez quando ele fala responsabilidade americana sobre isso, é lançar uma dúvida, é passar um recado sem falar, mas ele, que é um sujeito também ali, um alto diplomata iraniano, ele endossa a narrativa que já foi alinhada, de que houve um acidente, só um acidente, não importa o que tenha acontecido, mesmo que tenha acontecido um acidente. E a outra coisa que o Ayatollah, o Ali Khamenei, falou é que o Irã vai seguir a política estratégica, como já estava programada, porque é uma política de Estado, não é uma política de homens, né? E não vai cair numa provocação. Claro que foi um golpe duro para o Irã, duríssimo, mas foi também fruto de uma ingenuidade. O Irã perdeu esses quadros por ingenuidade. Não era para o presidente do Irã estar ali. Nem era para um alto comandante iraniano estar tão próximo da fronteira com Israel, achando que Israel não ia atacar. Israel, hoje em dia, é um país que é capaz de fazer qualquer coisa e não vai ser parado por bem. Esqueçam. Israel pode ser parado por um desfinanciamento, por uma ação da comunidade internacional, por uma guerra. Israel não será parado por bem, porque o consenso que domina a população israelense, baseada numa formação muito bizarra, numa propaganda sempre muito violenta contra árabes e contra muçulmanos de um modo geral, não permite que o Irã haja de uma maneira diferente. Israel age de uma maneira diferente. E existe também essa construção do inimigo. De fato, o Irã é um problema estratégico para Israel e para o Ocidente, mas é claro que a rivalidade ela é aumentada porque Israel, Netanyahu, mais que a média, mas também as outras lideranças ali liberais, que são opositoras, eles precisam de um inimigo externo também para justificar muito daquela loucura, né? Como os Estados Unidos também, são países que vivem em um estado de guerra permanente, que é parte da sua economia, e você precisa criar um inimigo. E se o cara é o teu adversário, você transforma esse cara no inimigo, e você começa a criar situações para que haja uma grande guerra. Só que
ali é muito perigoso para toda a humanidade. E isso está sendo ignorado, né? Nesse sentido, a gente vê, não é de se estranhar que o Biden está correndo o risco de perder para um cadáver político como o Trump, porque o governo dele é extremamente falho. E mesmo que o público americano não entenda determinados elementos nos Estados Unidos, o público americano, no entanto, vive as consequências disso. Aí a gente está cogitando aqui, em pleno ano da graça de 2024, o risco de Donald Trump voltar ao poder. Mas por quê? Por quê? Por coisas como essa. Eu não me recordo de um momento na história da humanidade, depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente viveu tamanho, sabe, descontrole e explosões aí de várias questões no mundo inteiro. A gente pode calcular pelo menos uma dúzia de, sabe, úlceras geopolíticas no mundo hoje que podem deflagrar, pelo menos, guerras regionais de médio e grande porte. E é óbvio que isso tem a ver com a incompetência do atual governo americano. Nem tudo se planeja. Eles sabem de muito, têm muita capacidade de intervenção, mas eles erram muito também. E eles estão errando. O governo Biden tem uma grande responsabilidade por esse descontrole, porque ele não, por alguma razão, ele não é capaz de impor sua autoridade sobre Israel. E se os republicanos forem espertos, eles fazem um acordo para sair um candidato aí supostamente progressista para roubar voto do independente, voto do Biden, e tiram a vitória, tiram a possibilidade de vitória do Partido Democrata, porque muita gente, muito eleitor mais de esquerda não está querendo votar no Biden exatamente por isso, né, Hugo? Não tá, mas veja, é impossível, cada vez mais impossível para um eleitor progressista votar no Biden, é muito difícil pelo que ele tem feito. A única razão pela qual alguém minimamente progressista teria para votar no Biden é o Trump não ganhar. Agora, veja, esse cenário dos outros candidatos é sempre muito relativo. Você olha as pesquisas no Michigan, que é um estado central, quando você considera só os dois, o Trump está na frente. Mas quando você coloca o Bob Kennedy Jr., que é um candidato completamente maluco, né, que ele emula coisas dos democratas e dos republicanos, você vê que a coisa fica bagunçada. Coloca Jill Stein, coloca o Cornel West. Então, no fim, por umas variáveis muito loucas, quem se favorece é o Biden. E não deveria, porque o Bob Kennedy Jr., ele tira voto dos dois. É claro que o Cornel West e a Jill Stein tiram votos do Biden, mas é muito pouco também. É claro que, como a eleição vai se definir por muito pouco, o fato de haver dois candidatos nanicos progressistas é um problemão para o Biden. Mas não é exatamente isso, é entender de quem o Bob Kennedy Jr. vai tirar mais votos. Esse que é a pergunta de $1 milhão hoje na política americana. De todo modo, a coisa não está boa para o Biden, não. Naquele pouco voto que realmente se disputa, nos estados que realmente importam, o Trump está relativamente bem, mas é um cenário muito perigoso, instável, e eu até acho que é mais fácil o Trump ser morto do que ser declarado inelegível ou preso. Até porque ele tem uma maioria na Suprema Corte. Para acontecer algo jurídico para o Donald Trump, é necessário que a alta elite americana fale, não vai ser o Trump. Entendeu? E a Suprema Corte aprove qualquer coisa, seja uma decisão correta ou incorreta. Hoje isso não está claro, porque uma parte da elite americana não concorda com o que o Biden tem feito por várias razões diferentes. Então, o Trump está no páreo, sim. Mas ele, como o Biden, também não tem um plano, né? O Biden se esperava algumas coisas dele e ele falhou miseravelmente. O Donald Trump é aquilo que a gente viu durante a pandemia. Então, a gente vai ter mais 4 anos, pelo menos, de muita instabilidade nos Estados Unidos. E a gente tem que estar preparado para isso aqui no Brasil. Então, Hugo, muito obrigada, viu, pela aula aqui hoje. Obrigada e até a próxima. Vamos acompanhar. Até, gente. Boa tarde. Salve, Hugo. Bom almoço. Tchau, tchau. Para você também.